para nós as suas mãos, e nós fomos trazidos à presença do Senhor, e hoje você está de pé, reconciliado com Deus e com a sociedade, porque este rei toma a causa dos necessitados. Quando João escreve logo no capítulo seguinte, no capítulo 9, acerca daquele cego de nascença, vocês se lembram do acontecimento? Jesus chega em uma aldeia, está lá um homem cego, e os discípulos de Jesus olham para ele e dizem: Jesus, quem foi que pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? O que é que Jesus disse? Jesus não entra no mérito do erro. Os discípulos, na verdade, estavam cometendo um erro maior do que os pais daquele cego cometeram um dia. Eles estavam gerando uma avaliação errada, querendo questionar teologicamente o motivo da cegueira daquele homem. Senhor, a cegueira é fruto do pecado dele ou do pecado dos pais? Como se toda enfermidade fosse resultado de pecado. Nós sabemos que a morte é gerada pelo pecado, e aí não é somente morte espiritual, mas é morte física também. Mas nem todas as enfermidades são geradas pelo pecado. As pessoas não ficam doentes porque pecaram. As pessoas às vezes podem estar sendo provadas quando ficam doentes, e o curso normal da vida gera o desgaste físico que acarreta enfermidades. E eles queriam gerar ali um questionamento. Eles fazem uma avaliação errada de quem foi o pecado para que esse homem ficasse cego. Existem algumas igrejas aí que quando chega um enfermo, ao invés de orar para que o Senhor cure, eles vão expulsar o demônio da pessoa. Está possessa por demônios e precisa ser liberta. E nem toda enfermidade é maligna, nem toda enfermidade é possessão maligna. Como é que um crente lavado e remido no sangue de Jesus fica doente, meu irmão? Você vai dizer que um crente fica possesso, que a enfermidade dele é maligna? Em hipótese alguma. E aí Jesus não dá corda para os discípulos. Ele não permite que a conversa se estenda. Jesus não queria saber quem tinha pecado, quem não tinha pecado. Não era momento de avaliar o erro, não era momento de gerar ali questionamentos teológicos. Jesus sabia que tinha uma pessoa que precisava ser curada, e Jesus disse: olha, para que feche a questão, nem ele pecou e nem seus pais pecaram para que nascesse cego, mas isto aconteceu para que se manifeste nele as obras daquele que me enviou. E eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, e eu tenho que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Como que Jesus estivesse dizendo: ele tem urgência em receber o milagre, ele precisa do milagre urgentemente. E o que é que Jesus faz? Para mostrar para os discípulos que eles estavam completamente errados na sua avaliação, Jesus usa um expediente para curar aquele cego que ele não usou em nenhum outro milagre que ele fez. Ele cospe no chão, talvez para deixar os discípulos mais indignados ainda. Jesus cospe no chão, faz lodo na terra, pega o lodo, passa nos olhos do cego. Os discípulos talvez disseram: mas Senhor, o que é isso? Só porque ele é cego? Jesus diz: para mostrar para vocês que vocês estão errados desde o começo. Jesus passa lodo nos olhos do cego e diz: vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, lavou. E quando ele lava os olhos, o que acontece? Um milagre. Os olhos se abrem e ele começa a enxergar. E aquele homem começa a chamar a atenção de todas as pessoas, porque ele era conhecido na cidade. E alguém chega a questionar, dizendo: como é que você está vendo agora, se você era cego? E ele conta a sua história. Um homem me encontrou no caminho, passou lodo nos meus olhos e mandou ir ao tanque de Siloé lavar. Eu fui, lavei e voltei vendo. Não acreditaram nele, chamaram os seus pais para saber se ele estava falando a verdade. Os pais disseram: não, ele já tem idade para dizer, ele sabe o que fala, ele está falando a verdade. E aí chamam o ex-cego de novo e diga como é que aconteceu isso. E ele conta a história novamente. Os judeus, os fariseus não queriam admitir que era Jesus que havia operado o milagre, mas eles tiveram que engolir mais este milagre que Jesus realizou.
O que eu estou querendo dizer a você é o seguinte: às vezes nós questionamos, e questionamos erradamente, a razão pela qual as pessoas sofrem, e nos esquecemos que os sofrimentos constituem-se em oportunidades pelas quais Deus opera um milagre na nossa vida. Se não houver uma enfermidade, Jesus não terá oportunidade de curar, mas se ela existir, Jesus é poderoso para repreendê-la. Se há uma situação de aperto, uma situação constrangedora, Jesus não terá oportunidade para aliviar o nosso sofrimento, mas quando nós estamos em aperto, Jesus toma a nossa causa e nos liberta, e aí nós glorificamos a Deus pela liberdade e pela intervenção de Deus. Aleluia. Queridos, é por isso que nós temos motivos sobejos para servir a este rei que Isaías menciona. Ele não era um líder religioso, ele não era apenas um propagador de uma mensagem diferente, ele não era um filósofo com filosofias novas que apareceu lá pelas praias da Galileia. Ele era o Filho unigênito de Deus, ungido pelo Espírito de Deus, para trazer liberdade aos cativos, para abrir os olhos aos cegos e para pregoar o ano aceitável de Deus. Então entenda uma coisa: quando nós temos à nossa disposição a presença deste rei, que é Jesus Cristo, nós temos a garantia de que padrões humanos não conseguirão nos julgar, e que a nossa causa, ela não está perdida, porque o nosso Deus é aquele que toma a causa dos necessitados. Talvez você entrou aqui esta noite com algumas perguntas na sua mente. Talvez você tenha questionado acerca de alguns momentos que você está vivendo. Talvez aqueles que me assistem agora pela televisão estão perguntando, estão questionando acerca de algumas situações que eles estão vivendo, e dizem: não há saída, não há jeito, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo massacrado pelo homem, pelo sistema. O Senhor permitiu que você ouvisse esta mensagem para que você saiba que o Senhor Jesus vai te julgar através de padrões divinos. Não importa a situação que você está vivendo, Jesus Cristo quer te levantar nesta hora. Não importa se você é um necessitado, um pobre, para o qual as pessoas não dão absolutamente nada, Jesus se interessa por você. Aquela mulher teria sido morta se Jesus não entrasse na questão, mas quando Jesus entra, a vida lhe é garantida. Eu digo a você nesta noite, sem medo de errar: Jesus entra na sua questão, Jesus entra na sua guerra, Jesus entra na sua vida, e quando Jesus entra, é para dar vida, e vida com abundância. Receba em nome de Jesus Cristo. Jesus entra para apagar o seu passado e começar a fazer brilhar uma vida nova para você. Jesus entra para restabelecê-lo física, emocional e espiritualmente. Jesus entra para que você creia que você é verdadeiramente filho, e para um filho o pai trata com amor, com carinho, com dignidade, com apreço, com atenção e, acima de tudo, com misericórdia. Este é o Deus a quem nós servimos. Só os que podem crer nisto, soltem a sua voz e glorifiquem ao Senhor esta noite. Então deixe ficar gravada no seu coração as palavras de Isaías, e com elas nós encerramos esta reflexão. Deixe que as palavras de Isaías se tornem um lenitivo para você. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem tampouco decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, e com justiça tomará decisões em favor dos pobres.
Eu vou pedir para você só dar uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim: essas palavras são a garantia de que você não é um abandonado. Essas palavras